Pois bem, para a gente começar a falar de arranjo, falar de harmonia, falar de composição musical, a gente precisa entender uma coisa, que a música, gente, ela é bidimensional. Ela tem duas dimensões que precisam ser entendidas, porque essas dimensões elas se entrelaçam para que a gente possa produzir a música tal qual a gente conhece, tal qual a gente quer fazer as nossas peças. A primeira dimensão é horizontal, é linear, que é aquela nota depois de outra nota, depois de outra nota, que é o conceito da melodia. A melodia nada mais é do que você distribuir várias notas num processo horizontal, onde as notas terão cada um o seu valor, a sua altura, a sua intensidade, a sua dinâmica, não importa, mas elas serão colocadas uma pós a outra. Isso nos dá uma dimensão de linearidade, ou seja, de continuidade, de um plano, onde a nota vai acontecendo e ao momento que a nota vai passando, aquela que já estava não está mais, e assim que ela sai entra a próxima nota e aquela que estava não permanece mais. Essa é a instância horizontal da música. Mas a música também tem uma outra dimensão, que é a dimensão vertical. E aí nós entramos com a harmonia. A harmonia ela está agindo nessa dimensão vertical. Assim como a melodia trabalha na horizontal, a harmonia está inserida nesse contexto vertical da música. E é aí que nós vamos trabalhar em grande parte aqui no nosso canal, essa dimensão vertical. E para falar dessa dimensão vertical, como é que a harmonia nos apresenta? Ela nos apresenta através de sons simultâneos, ou seja, sons que ao invés de serem tocados um após o outro, eles são tocados ao mesmo tempo. E esse encontro desses sons que são tocados ao mesmo tempo deu origem a um ser que nós chamamos de acorde. Né? Criamos os acordes, que são acordes, são conjuntos de 3 ou mais sons que são tocados ao mesmo tempo, que eles guardam entre eles algumas relações de intervalo, que os tornam harmônicos. Eles passam a ter sentido a partir do momento que eles estão trabalhando juntos. São 3 sons ou mais executados exatamente ao mesmo tempo. Essa dimensão é o que traz para nós os acordes. Os acordes são isso, esse encontro de notas simultâneas. E para que servem essas notas simultâneas? Elas dão suporte, dão base e dão identidade para aquela instância horizontal que é a melodia. Então, a partir do momento que a melodia se une à harmonia, a união desses dois elementos forma a música na sua totalidade. E aí, claro, tem outras questões de ritmo, mas aí a gente vai tratar depois. Então, a música, a gente precisa entender esses dois processos, porque são eles que vão nos guiar. Embora a gente esteja trabalhando a harmonia vertical, mas em alguns momentos nós vamos precisar trabalhar também na instância horizontal. Então, conhecendo esses dois princípios, nós já começamos a entender aonde temos que começar. Começar a estudar a parte harmônica nessa dimensão vertical através dos acordes. O que são acordes? Eu já falei, são encontros de 3 sons ou mais, né, que são tocados simultaneamente. Mas esses sons eles não são tão aleatórios como a gente imagina. Eles tomam por base a mesma escala que a melodia toma por base. Partamos para essa escala que está colocada aqui, uma escala de Dó maior, né, uma escala jônica. Se eu fosse construir uma música em Dó, né, vamos dizer assim, uma música em Dó maior, aqui estariam presentes todos os sons que estão disponíveis para mim tranquilamente. Podem entrar outros sons? Claro, mas vamos nos ater aos sons da escala. Aqui nessa escala já está apresentado para nós a sonoridade, os sons diversos que estão disponíveis, que podem ser tocados em várias alturas para que a gente confeccione a nossa melodia. E o interessante é que aquela instância vertical que eu vos falei, que eram os acordes, também são tiradas dessa mesma instância vertical. Então a música, a escala ela dá suporte para as duas coisas, tanto para você criar linearidade, como para você criar também essa verticalidade. Então se eu pego, por exemplo, qualquer grau aqui da escala e sobreponho sobre ele, é importante dizer o seguinte, existem vários tipos de acordes com sobreposições de vários intervalos. Nós trabalharemos no primeiro momento com os acordes formados por intervalos de terça, tá? Sobreposições de terças, mas existem outros que nós trataremos mais à frente. Então peguemos um grau qualquer da escala e vamos sobrepor sobre ele 2 terças, né? Terças essas retiradas da própria escala, e ali nós já temos origem a um acorde, o que nós chamamos de tríade, ou seja, um acorde de 3 sons. Então quando nós olhamos para aquele acorde, nós já podemos pensar, bom, o acorde é um conjunto de 3 sons sobreposto por terças, esses sons são tirados da própria escala da tonalidade, e ele vai sempre levar o nome daquela primeira nota mais grave, que deu origem ao acorde. No caso ele foi o segundo grau, que é o Ré. Então eu tenho ali um acorde de Ré. Ele pode ser maior,
pode ser menor, pode ser aumentado e pode ser diminuto. Nós vamos aprender isso também. Mas no primeiro momento você tem que aprender que cada grau da escala me gera um acorde. Vamos, no primeiro momento, trabalhar com os acordes de 3 sons. As tríades. Então eu tenho aqui um acorde de Dó, de Ré, de Mi, de Fá, de Sol, de Lá, de Si. E o Dó eu coloquei só com a repetição da tônica ali. Então agora eu preciso entender que cada acorde desse ele tem uma configuração diferente. Eles não são todos iguais, totalmente iguais. Embora eles sejam sobreposições de terças, algumas terças vocês vão perceber que elas apresentam diferenças de uma para outra. E é bom que você que estude harmonia conheça intervalo, né? Eu entendo que você que chegou até aqui já conhece um pouco sobre intervalo, que é a distância entre uma nota e outra. Ela é medida por semitons. Quantos semitons dividem a distância de uma nota a outra? Então a gente tem vários tipos de intervalo. Intervalo de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sétima, por aí vai, né? Então quando eu coloco esses acordes aqui, eu tenho esses acordes, nesse primeiro momento, as tríades, elas podem ser de 4 tipos: maior, menor, aumentado ou diminuto. Então vamos lá. A tríade maior ela é formada pela sobreposição de uma terça maior e uma terça menor. Então você tem a fundamental, você põe primeiro uma terça maior e uma terça menor. A tríade menor é o contrário, ela é formada por uma terça menor e uma terça maior. Então vocês podem observar que aqui nós já temos um macete. Ó. O maior começa com o maior e o menor começa com o menor. Mas a tríade aumentada, geralmente esse aumento é na quinta, a gente sobe ao quinto grau dela um tom, olha, meio tom. Então nós vamos ter 2 terças maiores. Se tiver uma tríade com 2 terças maiores, é uma tríade aumentada. Agora a tríade diminuta é o contrário, 2 terças menores. 2 terças menores sobrepostas, elas estarão formando uma tríade diminuta. Então, com base nessas informações que a gente tem aqui, vamos tentar agora decifrar qual é a classificação de cada acorde que nós geramos a partir da escala maior. Porque a configuração que a gente encontrar aqui, gente, vai servir para todas as escalas maiores. Então, vamos fazer uma análise de cada grau para saber quais graus são maiores ou menores, se tem algum aumentado, algum diminuto. E esse padrão será para todas as escalas maiores. Então, vamos ver o primeiro grau aqui. Ó. Eu tenho aqui, ó, do Dó ao Mi, terça maior. Do Mi ao Sol, terça menor. Então, quer dizer, eu tenho terça maior, terça menor. Então, eu tenho uma tríade maior. Então, é uma tríade de Dó maior. Eu simplesmente ponho a cifra do Dó, sem pôr mais nada na frente. Só o Dó simples eu já me indica que é um acorde menor. Vamos pegar a segunda tríade aqui. Ó. Ré, Fá e Lá. Do Ré ao Fá tem uma terça menor. Opa, então deve ser ou essa ou essa. Né? Terça menor. Mas do Fá ao Lá tem uma terça maior. Então, menor e maior significa que isso aqui então é uma tríade de Ré menor. Quando o acorde é menor, eu coloco um Mzinho na frente da cifra. Então, aqui é um acorde de Ré menor. Então, o acorde recebe o nome da nota de base e recebe a classificação de maior ou menor de acordo com as terças empilhadas sobre ele. Vamos ver esse acorde aqui. Ó. Do Mi ao Sol, eu tenho terça menor. Do Sol ao Si, terça maior, igual ao Ré. Então, eu tenho aqui um acorde de Mi menor. Vamos a esse próximo acorde. Eu tenho Fá, Lá e Dó. Do Fá ao Lá, terça maior. Opa, maior. Do Lá ao Dó, terça menor. Então, isso aqui é um acorde de Fá maior. Eu não preciso pôr o M maiúsculo, só para o Fá. Já me identifica que é um Fá maior. Vamos pensar no Sol. Do Sol ao Si, terça maior. Do Si ao Ré, terça menor. Então, eu tenho aqui um acorde de Sol maior. Quem tiver dúvida, gente, com o intervalo, é só dar uma olhadinha nos livros de teoria. Isso aí é básico, né? Intervalo de uma nota para outra, a gente tem que aprender rapidamente, porque é uma coisa assim, muito básica da teoria, tá ok? Vamos continuar. Do Lá ao Dó, eu tenho terça menor. Do Dó ao Mi, terça maior. Então, menor, maior, tríade menor. Então, isso aqui eu tenho um acorde de Lá, opa, menor. Vamos ver esse aqui agora. Eu tenho do Si ao Ré, terça menor. Do Ré ao Fá, terça menor. Opa, eu tenho 2 terças menores. Então, eu tenho um acorde diminuto. E como é que eu cifro isso? Si, uma bolinha do lado. Significa, ou então eu escrevo Si, Dim, né, de diminuto também. Poderia ser feito isso. Então, aqui, como esse último acorde é a repetição do primeiro grau, eu não vou colocá-lo como classificação, não. Então, aqui eu tenho a configuração de uma escala maior. Quais são os acordes que, formados sobre os graus da escala maior, que os acordes serão gerados.
Todas as escalas maiores seguirão esse padrão. O que mudará é o nome do acorde, porque ele levará o nome da nota que estiver na base do acorde. E à medida que você for usando outras escalas, nós teremos outras notas na base dessa escala. Bem, vamos fazer agora uma mesma análise numa escala menor. E geralmente a gente toma como base a escala de harmônica, menor harmônica. No caso aqui eu peguei Lá menor, né? Peguei o Lá menor harmônico, que é aquela escala que sobe com alteração no sétimo grau e desce com alteração no sétimo grau, ou seja, é uma escala menor com o sétimo grau, ela é igualzinha às notas do relativo maior, porém com o sétimo grau elevado meio tom, né? Então nós temos aqui uma escala de Lá menor harmônico, ela é formada por Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol sustenido e Lá. E geralmente a gente usa essa escala para poder estar criando a parte harmônica. Quando é solos, improvisos, né, para compor outros tipos de situações, a gente às vezes usa também a melódica e tal, mas nesse momento aqui eu vou usar a escala harmônica, tá ok? Então vamos fazer a mesma classificação para a gente descobrir como é que é o campo harmônico de uma escala menor harmônica, tá certo? Vamos para esse primeiro acorde, ó. Eu tenho Lá para o Dó, terça menor, e Dó, Mi, terça maior. Então menor, maior, tríade menor. Também não era para ser diferente, né? Isso aqui é uma escala de Lá menor, então ela sai de Lá menor, né? Seria o óbvio, mas a gente fez para mostrar essa questão da análise. Vamos ver isso aqui, ó. Do Si ao Ré eu tenho terça menor, e do Ré ao Fá também terça menor. Então eu tenho aqui um acorde diminuto. Então como é que eu vou cifrar? Si diminuto, que vai ficar com bolinha, né? Ou com diminuto escrito na frente, tanto faz. Vamos pensar aqui agora, ó. Do Dó ao Mi eu tenho terça maior. Do Mi ao Sol sustenido, também terça maior, ou seja, eu tenho uma tríade aumentada. Então, isso aqui é uma tríade de Dó. Geralmente a gente escreve assim, ó, aumentado. No Sibelius eu escrevo algo, né, que é do inglês, mas geralmente pode ser o Dó, maisinho ali, o Dó sustenido 5, aí cada um, a gente tem vários tipos de cifra, isso aí não existe uma convenção muito fechada, não, tá ok? Vamos para esse acorde aqui agora, o Ré para o Fá, terça menor, Fá para o Lá, terça maior, menor, maior, então isso aqui é uma terça menor. Opa, deixa eu colocar a cifra em cima, né? Beleza. Mi, tríade de Mi. Mi para o Sol sustenido é terça maior. Sol sustenido por Si, terça menor. Então isso é com um acorde maior, é uma tríade maior. Então é uma tríade de Mi maior, não coloco nada na frente. Vamos para essa cifra aqui agora. Fá para o Lá, terça maior. Lá para o Dó, terça menor. Então, maior, menor. Nós temos um acorde aqui de Fá maior. E finalmente o último acorde aqui, ó. O Sol sustenido ao Si, terça menor. E do Si ao Ré, também terça menor. Então, se eu tenho menor, menor, isso aqui é uma outra tríade diminuta. No caso aqui, Sol sustenido, diminuto. Olha que interessante. Ou seja, na escala menor harmônica eu tenho dois acordes diminutos, o segundo e o sétimo graus, né? Interessante isso aqui. Na escala maior a gente só teve um. Na menor harmônica já descobrimos dois acordes diminutos e um a tríade aumentada, que é o terceiro grau ali, por causa da sensível da tonalidade que está presente ali no quinto grau. Então aqui nós já descobrimos como é que é a configuração do campo harmônico de qualquer escala menor harmônica. O que vai mudar, como eu volto a dizer, vão ser os nomes dos acordes, porque eles vão receber, os graus serão os mesmos, com a mesma configuração, mas aí os acordes vão receber o nome daquela nota que estiver na base do grupo de terças, ok? Então assim nós descobrimos os acordes próprios da escala de Dó maior e próprios da escala de Lá menor harmônico. Quando a gente descobre esses acordes, que a gente descobre, esses aqui então são os acordes típicos dessa tonalidade, sim, são os acordes que geralmente vão mais aparecer em músicas escritas para essa tonalidade. Então já é um macete, opa. Se esses acordes são comuns, porque eles são feitos pelas notas da escala da tonalidade. Então são os acordes típicos da tonalidade, tá certo? E aí esses acordes típicos da tonalidade a gente chama campo harmônico. O que é campo harmônico? São os acordes compostos pelos graus daquela tonalidade, ou seja, são os acordes típicos de uma determinada tonalidade ou escala, como queiro dizer. E aí a gente já descobre o campo harmônico daquela tonalidade, que são os acordes que vão aparecer, na sua grande maioria, nas peças escritas naquela tonalidade. Então, por aqui a gente já começa a entender um pouco como é que funciona o mundo dos acordes, da harmonia.
Eles não são aleatórios, não são nota sobre nota por bel prazer. Eles têm uma origem na escala da tonalidade, uma origem nas notas e acidentes típicos daquela tonalidade, e isso faz com que a gente descubra quais são os acordes que vão aparecer. Poderão surgir outros? Sim, nós vamos ver mais à frente, mas aí já é por uma outra situação que nós ainda vamos estudar. Mas num primeiro momento, estes são os acordes triádicos, digo de passagem, são acordes formados por 3 sons, né? São tríades. Então, os acordes de 3 sons, de todas as duas tonalidades, tanto a maior quanto a menor, eu peguei aqui o Dó maior e o Lá menor, o relativo, para a gente achar o campo harmônico de cada uma delas. Acorde de 3 sons, essa será a configuração, tá ok? Bom, e finalmente, para a gente terminar essa parte de campo harmônico, né, de classificação de acordes, para ganhar tempo eu vou acrescentar aos acordes que a gente aprendeu hoje. Hoje a gente aprendeu os acordes formados por 3 sons. Mas é muito comum a gente ver acordes por 4 sons. Hoje é muito comum. Dificilmente você pega música hoje só com acordes formados por tríades. 90% das músicas hoje, no mínimo, você vai ter uma sétima a mais. Então, eu já vou aproveitar para adicionar aqui a sétima. Como é que eu faço para adicionar a sétima ao acorde? Eu acrescento mais uma sobreposição de mais uma terça. Quando eu coloquei as 2 terças, eu tinha tríade. Se eu chegar aqui e acrescentar mais uma terça, eu vou ter tétrades, ou seja, acordes de 4 sons. O acorde continua sendo o mesmo, continua tendo a mesma classificação, mas eu vou ter que cifrar agora a sétima, porque eu acrescentei um elemento novo, que é a sétima do acorde. Então, a única coisa que eu vou ter que acrescentar àquela cifragem que eu já usava é a sétima. Por quê? Porque essa sétima ela pode ser maior ou menor. Então, a gente precisa diferenciar na cifra essas duas situações, né? Isso vale tanto aqui para o campo harmônico maior quanto para o menor. Eu não vou mexer em nada mais do que eu já fiz aqui da classificação. O que eu vou colocar agora é a classificação da sétima. Entendeu? Então vamos lá. Esse primeiro acorde era um Dó maior. Como eu coloquei a sétima que eu Dó ao Si é sétima maior ou menor? É uma sétima maior. Então eu vou ter que acrescentar aqui. A minha cifragem eu uso essa aqui, a cifragem americana, mas pode ser mais de 7, pode ser um M maiúsculo com 7, não importa. Você tem que saber que isso aqui é um acorde de sétima maior, ou seja, um acorde, né, uma tríade acrescentado de uma notinha mais uma terça sobreposta, que será uma sétima em relação ao fundamental, tá ok? Aqui é a mesma coisa, eu tinha um Ré menor. Agora eu acrescentei mais uma terça, agora eu fiquei com Ré com sétima, porque aquela nota que eu acrescentei ela é a sétima do Ré. Ela é o quê? Sétima menor. Quando se tratar de sétima menor, eu não faço nada, eu simplesmente acrescento o número 7. Nada mais do que isso. Tá certo? A mesma coisa aqui, ó, eu tinha uma tríade de Mi. Agora que eu acrescentei a sétima, uma sétima menor, olha lá, Mi menor com sétima. Só isso. Agora o Fá, eu acrescentei mais uma terça sobreposta. Só que o Mi é sétima maior do Fá. Então aqui eu vou ter que cifrar, que a sétima aqui é maior. Tá certo? Agora no Sol. Sol, Si, Ré e acrescentei mais uma terça. Então eu acrescentei a sétima do Sol. Só que essa sétima ela é o quê? Menor. Então eu não tenho que fazer nada, eu só tenho que acrescentar o numeral 7 à frente da cifra. Tá certo? Eu tinha um Lá menor. Como eu acrescentei a sétima, que é a nota Sol, que é a sétima menor, então eu também não vou fazer nada. Só colocar o algarismo 7 na frente da cifra de Lá menor para falar que era um Lá menor acrescido de uma sétima. E finalmente, esse aqui é um acorde que é meio rebuscadinho, mas também não tem mistério não. Eu tinha uma tríade diminuta. Eu acrescentei uma sétima. Só que essa sétima, ela não é diminuta. Se você pegar Si ao Lá, é sétima menor. Então, é uma tríade diminuta, porém com sétima menor. Então, eu vou ter que, no meu caso, como eu estou em inglês, eu tenho que chegar e fazer isso, ó. Ou seja, quando eu tenho aquela cifragem com a bolinha cortada, não precisa nem ter o 7, só a bolinha cortada já me fala que é um acorde diminuto com sétima menor. Tá? Porque se eu deixar diminuto com sétima, vai ficar parecendo que a sétima também é diminuta. Então, ali ele está me discriminando que é um acorde diminuto, porém com uma sétima menor. Essa é a fórmula da gente estar cifrando as tétrades da escala maior. Não mudou nada naquela classificação que eu tinha feito anteriormente. Eu só acrescentei o numeral 7, dizendo se ele era menor ou maior em relação à tônica do acorde. Bom, e o mesmo se dá na escala menor harmônica. Ou seja, aquela classificação que eu tinha anteriormente,
ela permanece de acordes maiores ou menores, porém eu acrescento a sétima e sou obrigado a cifrar essa sétima. O primeiro grau, que era apenas uma tríade de Lá menor, tornou-se uma tríade de Lá menor com sétima maior, por causa da presença da sensível. O segundo grau, que era apenas tal qual o sétimo do sétimo grau da escala maior, tornou-se um acorde meio diminuto, ou seja, um acorde diminuto com sétima menor. A gente chama ele de acorde meio diminuto. O terceiro grau, que era uma tríade aumentada, tornou-se um acorde de quinta aumentada, porém com sétima maior. Aí eu tive que colocar 7 mais, porque a sétima aqui ela é maior, senão eu colocaria só o 7 sozinho, né? O Ré menor tornou-se, tal qual no modo maior, um Ré com sétima, Ré menor com sétima, porque a sétima aqui é menor. O quinto grau também tornou-se, que era só uma tríade de Mi maior, tornou Mi maior com sétima, sétima menor. O Fá tornou-se um acorde de Fá com sétima maior, porque a sétima acrescentada ela é maior em relação à fundamental do acorde. E finalmente, no último grau, eu tenho aqui um acorde também diminuto, porém aqui o acorde não é meio diminuto, ele é diminuto mesmo. Por quê? Porque eu tenho aqui a sétima diminuta em relação à fundamental. Aqui a sétima é menor, aqui não, é um acorde diminuto com sétima diminuto. Então a gente não cifra mais acorde diminuto com sétima diminuta, a gente já fala direto, acorde de sétima diminuta. Então eu já sei que o acorde todo é diminuto, inclusive a sétima, né? Então isso é interessante vocês entenderem que a classificação de maior e menor não mudou nada, o que mudou foi a sétima que eu adicionei e eu tive que cifrá-la. E ao cifrá-la eu acrescentei um 7, ou mostrando que era a sétima maior, ou mostrando que era a sétima menor. E com isso a gente termina essa parte de acordes, ou seja, a gente já começou a entender o que são acordes, qual o papel deles, de onde eles são tirados e de que forma eles são cifrados. Entendeu? Então agora nós já temos uma notícia dos acordes. Eles não são personagens estranhos mais para nós. Eles têm a ver com a tonalidade, com a escala da tonalidade. Entendeu? Eles são construções que vêm da mesma escala, que a melodia depois também virá. Então assim, a gente já começa a olhar para os acordes com uma outra leitura, com um outro olhar. Ou seja, de entes que são totalmente aparentados com a tonalidade em questão que você vai estar trabalhando. Então eu espero que vocês tenham compreendido esse primeiro momento, onde nós aprendemos de onde vem a harmonia, os acordes, de como eles são construídos e de que forma eles são classificados. E essas classificações valem para todas as outras escalas similares a essas escalas que eu coloquei aqui hoje. Tá ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, uma aula sobre a introdução da harmonia e a formação dos acordes.